Você vai fazer as perguntas aí? Uhum. Pronto. Amém. Peraí, antes de começou a gravar. No seu tempo, pode. Eu tenho muitas lembranças boas do meu pai. E uma delas que marcava muito era a questão, quando ele era caminhoneiro, quando ele chegava e falava assim, tal dia nós vamos viajar juntos. Eu já não dormia, criava aquela expectativa louca de entrar num caminhão com ele e sair pelas estradas. Acho que desde ver essa paixão de sempre que eu tenho de viajar, de gostar de viajar até hoje. Falar das lembranças do meu pai é lembrar dos tempos que a gente viajou juntos, trabalhou desde muito jovem, né? A gente trabalhou como caminhoneiro. Meu pai foi um guerreiro, um homem que se dedicou muito ao seu trabalho. Foram mais de 40 anos trabalhando para o bem-estar da família e eu sou grato a Deus por isso. Eu sempre lembro do meu pai, o primeiro legado que ele deixa para mim é de um homem trabalhador. Ele sempre disse, meu filho, conquiste tudo com o seu trabalho, com o seu esforço. Ele sempre me lembra um homem também de caráter. Ele disse, olha, você precisa ser homem, ter um caráter, não mentir, ser um homem honesto. Meu pai, ele lia, ele gostava muito de ler. E ele estimulava a gente a leitura, estimulava a gente a querer crescer. E na época ele comprava uns disquinhos, eram os LPs menores com várias histórias e personagens bíblicos. Desde criança ele incentivava a gente a conhecer essas coisas. E desde criança, então, eu aprendi essas coisas e é algo que marcou muito a minha vida. Sobre o empenho, a disposição de trabalho, de criar os filhos, ele sempre foi meu companheiro, né? E Deus levou ele faz 12 anos, mas a lembrança que eu tenho é que ele foi um guerreiro. Um homem que saía pela manhã, trabalhava, cuidava da sua família, sempre cuidou e não deixava faltar nada, muito responsável com as suas obrigações. E o Senhor era sozinho para nos manter. E esse legado que o Senhor me deixou foi tão poderoso que aos 15 anos, quando eu comecei a ser menor aprendiz, eu agradeci muito a Deus porque tinha me dado um emprego, porque eu sei que o Senhor precisava de ajuda. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez por mim. Ser pai é um presente louco que Deus deu pra gente. Ser pai é uma preciosidade, né? Quando nós olhamos para Deus, num contexto geral, Ele é chamado de pai. E, cara, você ter o privilégio de ter um ser que te chama pelo mesmo nome, para mim é algo fantástico. Receber esse mesmo nome que o nosso Pai Celestial, Deus Pai, tem, isso é uma honra muito grande. E como pai a gente precisa entregar essa identidade recebida do Senhor aos nossos filhos. Para mim, o ser pai, primeiro de tudo, é amar a família. Ser pai é ser o exemplo para os meus filhos. Me emociono, me alegro toda vez que meu filho abre a boca dele e enche a boca para falar pai, meu pai. Isso mexe comigo. Para mim é uma experiência muito fantástica, é algo assim indescritível. Não tem como dizer em palavras o que é ser pai. Essa identidade maravilhosa de amor, de acolhimento, de afeto. Então tudo que eu for de exemplo e tudo que eu fizer, eles vão seguir. A grande necessidade dos filhos hoje é receber esse afeto do pai. A dependência que nós nascemos de afeto é do pai e mãe. E o pai é essa figura emblemática, né, que o filho vai levar por muito tempo no seu coração. É algo muito lindo, muito louco. Só quem é pai consegue sentir e entender o que é isso. Uma pessoa que teve um passado difícil, mas que teve um encontro com o Senhor Jesus e deixou um legado para ele do que é ter uma família. Como um pai assim que amou a Deus, que temeu a Deus. Como um homem que honrou a palavra, como um homem de compromisso, como um homem firme, um homem que amou eles. E deixar para eles um legado de caráter,
de um homem de Deus, de uma figura que realmente eles possam lembrar como uma referência. Como um pai autêntico, um pai verdadeiro, um pai de valor, um pai de caráter. O homem que sempre os amou e sempre se dedicou para eles. Um homem que honra os seus compromissos. Um homem que honra a palavra que dá. E isso, meu pai me deixou muito forte e é o primeiro pilar do caráter. Ensina o menino o caminho que deve andar, até que quando ele cresça não se desviará. Então é esse legado que eu quero deixar para os meus filhos, de primeiro temer a Deus, amá-lo acima de todas as coisas. Eu quero ser um pai igual ao meu pai. Ser esse exemplo não apenas de palavras, mas de ações, de atitudes todos os dias para o meu filho. Pais, e eu deixo uma palavra para vocês. Se sinta honrado, se sinta privilegiado. Amem os seus filhos. Valorize seus filhos, respeitem seus filhos, sejam um exemplo dos seus filhos. Então eu tenho que estar disposto a estar em todo o tempo amparando, cuidando, amando, perdoando e ajudando-os. Que ame, que ouçam os vossos filhos, as dores deles, as dificuldades deles, que ensine eles a serem vencedores. Deus, ele resolveu colocar em nós o mesmo nome que a ele é chamado. Tem um privilégio maior? Não só de palavras, não só aquele pai que traz o alimento para dentro de casa, mas que os pais tenham esse respeito por aquilo que eles receberam, pelo legado que eles irão transmitir. Até que chegue o dia que eles possam andar com as suas próprias pernas. Então, pai, feliz Dia dos Pais. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês.